Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal de pintura. Hoje eu vou responder perguntas que vocês me enviam por e-mail ou deixam nas redes sociais. Então já deixa seu like. E a pergunta da Marcia é a seguinte: Thaís, você faz sobre cores a pintura, né? Ou seja, pinta uma camada, seca, pinta outra camada por cima. Sim. Eu pinto isso, esse tipo de pintura se chama pintura em camadas, que a gente vai deixando secar e faz uma demão melhorada. Uma abelhinha aqui perto de mim. E a gente faz uma demão melhorada depois. Essa é a pintura em camadas. Existe também a pintura que a gente chama de ala prima, que ela é feita numa demão só, né? Ela é finalizada numa demão só, é de uma vez. A ala prima é legal para pintar assim, do jeito que eu tô hoje, ao ar livre. Os impressionistas pintavam assim, eles saíam ao ar livre e daí pintava a ala prima, que era essa pintura mais rápida para ela ficar pronta sem ter que esperar as camadas secarem. Mas geralmente a minha pintura é sempre em camadas. E a Marci perguntou assim: você faz sobre cores? Essa pergunta é legal, que eu acho que ela complementa uma outra pergunta da Estelita, que perguntou no YouTube por que eu não faço sobre cinzas, né? A Estelita contou que quando ela aprendeu a pintar, o professor tinha ensinado a primeiro fazer a primeira camada em tons de cinza para depois colocar a cor em cima. Então a Marci pergunta: você pinta em camadas sobre cor, né? E não sobre cinzas? Sim, eu pinto sobre cor. E essa pergunta é legal porque, assim, tradicionalmente se estuda pintura pintando a primeira camada em tons de cinza. Essa primeira camada é como se fosse um estudo. Para que ela serve? Ela é um estudo de valor daquilo que você vai pintar. O que é o valor? O valor é o claro e o escuro. Então, por exemplo, para a gente pensar aqui, essa grama que está atrás de mim, a gente vê a área que está o sol, a grama o verde está muito mais claro, e a área que está a sombra, o verde está mais escuro. Então, aqui na grama, tudo é verde, mas tem valores diferentes, entende? O escuro é um valor diferente do claro, diferente dos tons médios, e a gente teria uma paleta de verdes claros e verdes escuros para conseguir pintar isso daqui. Isso é valor. Quando a gente faz um cinza embaixo, então, por exemplo, se a gente fosse pintar isso daqui, pintasse primeiro de cinza, a gente está primeiro estudando qual é a diferença de valor entre esse verde mais escuro e o verde mais claro. A diferença de valor é isso daqui, ó. Esse verde mais escuro, esse verde mais claro. E quando você faz no cinza, você está só preocupado a encontrar essa diferença de valor. Você não está pensando em cor. Então, em muitas escolas, assim, é um jeito bastante antigo e tradicional de se ensinar a pintura, fazer uma camada da pintura branca e preta mesmo, em tons de cinza, né? Que não necessariamente é feito com branco e o preto do tubo. É mais comum que se faça com marrom. E daí esses tons vão te guiar numa segunda etapa, que é colocar a cor. E daí na segunda etapa você vai colocar o colorido, né? Que são os verdes, né? Nesse exemplo são os verdes. E daí você vai se preocupar com o claro e o escuro e também o manuseio da cor. Isso é legal, isso funciona para estudar valor, mas eu vou direto, eu pulo essa etapa. Eu não faço essa base cinza. Então, tem alguns alunos que pensam que a base cinza é obrigatória. Ela não é obrigatória, ela é um estudo de valor. E você decide se você quer fazer esse estudo ou não. Ela não é, assim, fundamental, sabe? Não vai acontecer nada com a sua pintura se você pular ela. Eu já recebi perguntas que a pessoa tem dúvida, assim, se pular essa fase, se, sei lá, o produto final, a pintura final vai ficar comprometida. Não vai ficar comprometida. Ela é só um jeito de encontrar os claros e escuros antes de colocar a cor, porque daí quando você coloca o verde escuro, você já sabe quão escuro ele é, porque você treinou no cinza, tá? É isso, mas você pode pular.
Eu, nas minhas pinturas, vou direto, e com os meus alunos eu ensino aí direto. A gente já pensa em valor e cor junto. Por que que eu faço dessa maneira quando eu dou aula? Porque eu percebo que, às vezes, os alunos confundem esse exercício de cor, de claro e escuro, em escurecer e clarear com branco e preto. E não é dessa forma que a gente clareia e escurece cor. Quando a gente vai, por exemplo, pintar aqui a grama, com esse verde claro e esse verde escuro, a gente não coloca o preto para escurecer e o branco, só o branco para clarear. A gente faz isso com outras cores. Então, eu já vou na primeira demão trabalhando valor e cor para já olhar tanto a intensidade de quão escuro é e como escurece essa cor, quão claro é e como clareia essa cor. É por isso que eu vou direto, tá? Mas o estudo branco e preto, que muitos professores ensinam, muitos ateliês ensinam, isso é muito antigo e muito tradicional e é legal de fazer, é opcional. E não vai acontecer nada com o seu quadro se você não fizer e ir direto. Mas tenha a consciência de que o estudo do claro e escuro é importante. E mesmo que você vá direto com cor, você tem que pensar quão escuro isso é comparado a essa mesma cor no claro. É essa diferença de cor que você dá num escuro assim, ó, quando tá no fundo, para fazer os veios da árvore, quando dá um escuro assim, ó, para fazer um veio da árvore, com os mais claros, e na grama, o escuro com mais claro, é esse contraste que vai dar profundidade, que é outra dúvida da maioria das pessoas. Como dar profundidade? Profundidade se dá prestando atenção nos claros e escuros. Nas sombras, e as sombras são coloridas, como aqui, ó, tá vendo? Esse pedaço de grama mais escuro atrás de mim, ele tá na sombra. Eu tô debaixo da sombra de uma árvore. E ele não é cinza, ele é verde. A sombra é colorida. A sombra não é cinza, não é pegar a cinza e passar. Então é isso que faz uma pintura ter profundidade. Tá legal? Se você tem dúvida, deixa sua pergunta aqui, eu vou coletando as perguntas que eu vou encontrando e vou respondendo. Deixa seu like que apoia muito o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Clica aí no sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e compartilha com quem você sabe que gosta de pintura. Então, tchau, eu fico por aqui. Esse daqui é a hora do chá. Que agora está sendo a hora da água, que eu sentei numa sombra para descansar um pouco e vou seguir caminhando. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau e até mais!